nesses últimos minutos que eu tenho para falar-vos sobre alguns princípios financeiros. Aleluia. Já que nós estamos a aprender sobre finanças e é muito importante a igreja ser instruída nessa temática. A minha pergunta para você é a seguinte: desde que você é cristão, quantas vezes ouviste um ensino ou uma pregação sobre dinheiro? Desde que você é cristão, na maior parte das vezes que se fala de dinheiro na igreja, nas igrejas, fala-se mais de dízimos, fala-se mais de ofertas. Muitas vezes os crentes são ensinados a dizimar, a dar 10ª, a honrar a Deus com 10%, mas com esses 99% que sobram, não honram a Deus. Gastam muitas vezes em coisas fúteis. Aleluia. Então são razões que nós precisamos abordar sobre a temática na congregação. Porque segundo Howard Dayton, um homem que escreveu o livro com o título O Seu Dinheiro, ele disse que existem pelo menos 2.350 versículos na Bíblia que falam a respeito de dinheiro, finanças, poupanças. Aleluia. E das parábolas do Senhor Jesus Cristo, contou 38:16, ele fala a respeito de finança. Estamos a falar de 42%. São razões que nós precisamos aprender sobre finanças numa perspectiva bíblica. Aleluia. Porque o dinheiro, por um lado, revela o nosso coração. Jesus disse que aonde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. Então é bastante fundamental nós abordarmos sobre isso. E não apenas isso, como também falar de dinheiro na igreja ajuda os crentes a alinharem as suas prioridades na vida. Amém? Deus acima das riquezas, Deus acima de todo o materialismo. Por quê? Porque quando as pessoas não são instruídas, nós começamos a pecar nos pecados relacionados ao dinheiro. Avareza, ganância, cobiça, materialismo, são pecados relacionados ao dinheiro. Aleluia. É fundamental nós falarmos sobre dinheiro por conta do princípio da mordomia. O primeiro princípio da mordomia está em Salmos 24. Do Senhor é o céu e a terra e todas as coisas. Aleluia. Segundo princípio é que nós somos mordomos, somos administradores dos recursos, não nosso, mas dos recursos do Senhor. 1 Coríntios capítulo 4, que os homens vos considerem como ministros de Deus ou de Cristo e dispenseiros dos seus mistérios. Versículo 2, mas que cada um se ache fiel. Essa fidelidade na mordomia, na gestão dos recursos, dos dons, dos talentos que Deus nos confere. Aleluia. Então, o primeiro princípio para termos uma vida financeira saudável, eu quero abordar, penso que 3 ou 4 princípios. Trabalho é o primeiro princípio, mas não apenas trabalho, trabalho e diligência. Amém? Quando nós falamos sobre trabalho, acho que há umas 2 ou 3 semanas eu tive uma live com o Emanuel José que falamos sobre trabalho, ainda vamos ter uma nova quando terminamos. Quando nós falamos sobre trabalho, o que vem à mente das pessoas é emprego, ok?
Quando falamos sobre trabalho, o que vem à mente das pessoas é emprego. Se tivesse aqui um quadro, eu poderia fazer o trabalho como uma bola, um conjunto, e o emprego como um subconjunto desse conjunto, uma bola pequena dentro dessa bola grande chamada trabalho. Aleluia. Ou seja, o conceito de trabalho é mais amplo do que o emprego. Porque quem é empregado, ele é empregado para trabalhar. Amém? E o trabalho é o primeiro princípio, por quê? Porque o trabalho foi estabelecido por Deus antes da queda do homem. Aleluia. Gênesis 2,15 aponta que Deus deu o primeiro trabalho no homem, que era cultivar e guardar a criação. Amém? Então, irmãos, percebamos que trabalho não é castigo, é oportunidade para glorificar o nome de Deus por meio das capacidades e dos talentos que você tem. Amém? Querido, na eternidade nós vamos trabalhar, porque esse é o plano original de Deus. Quando disse que no céu nós vamos adorar, tira da tua mente que a ideia de adorar no céu é passar a vida a cantar, porque a adoração não se restringe a cantar louvores. A adoração é fazer toda e qualquer movimentação no centro de Deus. Então no céu nós vamos trabalhar, porque antes da queda Adão estava a trabalhar. Amém? Estava a trabalhar. Então o trabalho é vocação de Deus. Nós somos chamados para trabalhar, para colocar em prática as nossas habilidades, os nossos talentos, os nossos dons, como participantes de Deus, servindo a sociedade. Amém? Trabalhar é uma forma de servir a Deus e as pessoas. Colossenses, capítulo número 3, versículo número 23. Olha o que a Bíblia diz. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. Presta atenção, essa passagem, o contexto dessa passagem, Paulo aqui está se dirigir aos servos, aos empregados, aqueles que serviam nas casas de pessoas, poderiam ser crentes ou não. Amém? Ou seja, o trabalho que nós somos incumbidos a fazer, temos que fazer como se tivéssemos a fazer para Deus. E aí Deus é glorificado. E o nosso trabalho é diligente. Nós não podemos fazer um trabalho preguiçoso, um trabalho sem qualidade. E muitas vezes, como cristãos, nós perdemos por conta desses princípios. Nós fazemos confusão, espiritualizamos tudo. Aleluia. Só que a espiritualidade não é andar nas nuvens. A espiritualidade é andar na terra. É andar no centro da vontade de Deus. Aleluia. Então, irmão, lhe chamam, lhe ligam para uma entrevista. Não vai investigar sobre entrevista. Como é que tem que responder? Primeira pergunta, fala-me sobre ti. Eu já fiquei em entrevistas por não saber isso. Sou um cristão, sou isso. Eles não querem saber nada disso. Às vezes pode ser vantagem, mas na maior parte das vezes não. Aleluia. É uma resposta profissional. Eu vivo com os meus pais, gosto muito. Não é isso, meu querido. Você tem que investigar como se posicionar num local de trabalho. Amém? Se prepara. Vais orar a hora, tudo bem. Mas prepara-te para entrevista. Amém? Estuda sobre o teu currículo. Para não falarmos dos irmãos que pecam no currículo, colocando cursos que nunca fizeram. Meus queridos, isso é um pecado contra Deus, amém?
isso é pecado, isso é mentira, isso é engano. Porque você nunca fez isso. Amém? Então, o trabalho é um meio de subsistência, de provisão de Deus. Deus usa o trabalho pelo qual Ele nos sustentar, nos conceder provisão, mantimento. Aleluia. Efésios, capítulo... Antes de Efésios, 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 10. Olha só o que o apóstolo Paulo está a dizer. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 10. Porque quando ainda estava convosco, vos mandamos isto: se alguém não quiser trabalhar, não coma também. Paulo estava a falar com os irmãos preguiçosos no seio da congregação. O que estava a acontecer no pano de fundo dessa passagem? No capítulo 2, o apóstolo Paulo fala a respeito da vinda de Cristo. Os irmãos ouviram um ensinamento relativamente à vinda de Cristo, que a vinda de Cristo estava tão breve. E o que estava acontecendo depois deles ouvirem isso? Alguns irmãos começaram a abandonar todas as suas responsabilidades só para aguardarem a vinda do Senhor. Por isso é que no capítulo 2, ele diz: ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda do Senhor Jesus Cristo e pela reunião com Ele, que não vos movais facilmente no vosso entendimento. Eles receberam um outro ensinamento, e Paulo estava a corrigir isso. Aleluia. Alguns irmãos estavam a largar as suas responsabilidades, estavam só a depender de oferta, trazendo peso aos outros irmãos. E Paulo disse: como vos ordenamos, quem não trabalha, não trabalho é um meio de provisão. Aleluia. Crente não pode ser preguiçoso. Efésios, capítulo de número 4, versículo de número 28, diz o seguinte: aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha que repartir com o que tiver necessidade. Amém? Paulo aqui está a fazer um contraste entre a nova vida e a velha vida. É bem provável que alguns irmãos que haviam se convertido, aderido à fé cristã, ainda estavam a ter práticas incoerentes à fé cristã. Ele já era crente, mas ainda mexia, ainda roubava. Aleluia. Então Paulo está a advertir relativamente a essa necessidade. Quem roubava, quem rouba, quem tira o que é do outro, não faça mais isso. Em vez de estares a roubar, faz o quê? Trabalhe. Trabalhe. Trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom. Então esse texto, eu reparto esse texto entre trabalho, fazendo com as mãos o que é bom e o que tem que repartir. Nós já falamos sobre o trabalho. Quando nós falamos sobre trabalho, você tem que entender que Paulo, ou a Bíblia, está a dizer sobre toda e qualquer atividade com um objetivo que você faça. Talvez é de trazer retorno financeiro, ok? Ganhar dinheiro, ou servir aqui na igreja, limpar o chão. Tudo isso é trabalho. Amém? E em Êxodos, capítulo número 4, versículo de número 2 a 3, diz o texto: quando Deus apareceu para Moisés, Deus olhou para Moisés e perguntou-lhe: o que é isso que tens nas mãos? O que é isso que tens nas mãos? Moisés disse: uma vara. Deus disse:
pega nessa vara e lança no chão. Moisés lançou a vara no chão e a vara transformou-se numa serpente. Aleluia. E Moisés assustou daquilo. Qual é a lição que eu tiro dessa passagem? Deus queria primeiro mostrar o seu poder, que ele é poderoso para ser com Moisés, porque Deus estava a dar uma missão muito difícil para Moisés. Quando nós lemos a Bíblia e lemos simplesmente, você sabe o que está a te mandar? Deus te aparece e vai lá no João Lourenço, ele fala que é para ele deixar de fazer isso. Você consegue imaginar? É o que estava a acontecer com Moisés. Vai lá no faraó, lhe diz, deixa o meu povo. Isso é difícil, meus irmãos. Então Deus precisava mostrar a Moisés que ele é poderoso. Aleluia. Que ele pode transformar da vara numa serpente. Amém? Mas eu quero aplicar aqui sobre os talentos, os dons, as habilidades que nós acarretamos e desconhecemos. Aleluia. Você tem dons, tens talentos, tens habilidades que você desconhece. E muitas vezes você caminha e faz alguma coisa, mas você não expande, você não te desperta. Amém? O trabalho feito com as mãos está relacionado a isso. O que você sabe fazer? Sou mesmo licenciado, acabou? Sou mesmo engenheiro? Sou matemático? Sou psicólogo? Jurista? Sou isso. O que é que você sabe fazer para além dessas habilidades acadêmicas? É o trabalho feito com as mãos. Você sabe trançar? E quando você trança, as pessoas elogiam, mas você nunca consegue imaginar que dá para multiplicar, dá para expandir isso. Aleluia. Então nós precisamos olhar para as nossas habilidades, para as nossas capacidades, o que eu sei fazer. E nós temos que parar para refletir. Foi isso que aconteceu em Lucas capítulo 12, a partir do versículo 16. Diz que a herdade de um certo homem cresceu grandemente, abundou. Os negócios de um certo rico abundou, cresceu bastante. Diz o texto que ele parou, pensou consigo mesmo: o que é que eu tenho que fazer? O que farei? Você tem que parar. O que é que eu tenho que fazer? O que é que eu sei fazer? Às vezes não é ir buscar outras habilidades, é desenvolver aquilo que já se tem. Amém? Aquilo que você já tem, já desenvolveste. Então nós precisamos atentar para isso, porque o apóstolo Paulo, aqui, ele está a trazer um princípio muito fundamental. Qual é o pano de fundo aqui? Nesse período, os trabalhos feitos com as mãos, como vender, atividades do gênero, não tinham valor, ok? Eram desconsiderados. E Paulo está a exaltar esse tipo de trabalho. Trabalha com as suas próprias mãos. Ou seja, uma certa independência, ok? Amém? Amém, irmãos? Meus queridos, não tenha vergonha de vender. Algumas pessoas ficam envergonhados para fazer um negócio. Vender carvão, vender petróleo. É justo, é honesto, tem rendimento. Mataste alguém, pisaste alguém. Qual é o mal em vender tomate? Mas você tem vergonha de vender. O que acontece aí no mundo? Depois de lhe engravidar, tem barriga, tem bebê, começa a vender. Antes não vende. Depois de ter bebê, começa a vender. Perde já toda a vergonha. Queridos, qual é o problema em fazer negócio? Em vender? Os crentes têm medo, têm vergonha, têm receio de vender. E ficam a trazer peso na igreja, ficam a trazer peso nos outros irmãos. Aleluia. Quando você tem habilidades,
Você tem um smartphone, você não consegue fazer uma foto a quem trançou e meter no teu estado, trança-se. É um processo, você vai se aperfeiçoando. Aleluia. Está sempre a trançar as irmãs gratuitamente, as irmãs sempre também não ajudam na irmã. Porque o presbítero Denilson, há muitos anos atrás, ele ensinou-nos sobre o princípio de gozem, não é? Que eles partilhavam entre si, o negócio era entre si, e muitas vezes no seu cristão nós temos muitas debilidades. Quando é irmão em Cristo, queres barato. Quando é irmão em Cristo, não queres pagar o preço justo, mas se for no mundo, você vai pagar. Quando é no irmão, você não quer pagar, até queres de graça. Porque irmão, assim não estamos a afundar o negócio do irmão. Aleluia. Então nós precisamos começar a mudar a nossa mentalidade. Precisamos começar a mudar a nossa mentalidade. Pedir desconto é um princípio, ok? É normal. Mas querer que te faça de graça, isso não é bom. Aleluia. Então, nós temos que fazer com as nossas próprias mãos, as nossas habilidades, os nossos talentos. E não apenas fazer com as nossas próprias mãos. Temos que fazer o que é bom. Essa expressão, o que é bom, aponta que nem todo trabalho é para o cristão. Existem trabalhos que não são para o cristão. Existem trabalhos, serviços, empregos que não são convenientes para o cristão. E sobretudo quando você conhece o nível da tua fé. Se você tem fraquezas na bebida e abre-se uma porta para trabalhar na cuca, meu irmão, pensa bem. Aleluia. Você tem que pensar bem. Tem fraquezas na bebida e a porta se abriu para trabalhar na cuca, ser o provador. Sabem que tem esse serviço? Tem. Se as propriedades químicas estão todas acentuadas, tem que provar primeiro. Tem um crente que faz isso. Ele disse: eu não bebo, eu só provo. Mas os irmãos conseguem perceber isso. Faz o que é bom, o que é justo. Não é pecado ser um intermediário, mas extorquir as pessoas, mentir, não faça isso. Amém? Existem algumas pessoas que têm habilidades para ser intermediários. Isso é bom. Você tem que desenvolver isso. Podes começar assim e depois criar uma empresa de intermediação. Você sabia que os bancos são intermediários? As corretoras, as distribuidoras são intermediários financeiros. Aleluia. É intermediário, só que pronto, você vê banco, uma estrutura, é intermediário. Amém? Então não tem problema em ser um intermediário. Só precisas ser um irmão justo e fazer o teu trabalho de forma honesta. Não enganar o irmão nos negócios. Há crentes que aguentam os outros irmãos. Pediu emprestado, não quer pagar. E sabe o que acontece, meus irmãos? Quando isso acontece, é lamentável. Você só fecha uma porta para você. Porque você não vai conseguir mais voltar a pedir. Mas tem uns bruxos te montam uma história para te pedir novamente. O que pediu primeiro não paga. Há bruxos na igreja. Aleluia. Então nós precisamos saber lidar com isso. Uma das finalidades do trabalho, para além de prover sustento para ti, também serve para repartir com quem tem necessidade. E esse repartir com quem tem necessidade não é apenas na congregação, também na tua família, no teu próximo. Aleluia. Amém? Precisamos perceber que o teu trabalho não é só para suprir
suprir as tuas necessidades, mas também para partilhar com os irmãos. E esse é um princípio de prosperidade. Você sabia que os ricos, aqueles que têm muito dinheiro, eles utilizam o princípio da generosidade? De todo o rendimento, eles tiram pelo menos 10% para distribuir. E não apenas os ricos, até as grandes empresas fazem isso. Tem sempre uma parte alocada para a generosidade. É princípio de prosperidade. No teu salário, são quantos por cento para repartir? Você tem uma parte para repartir com quem tem necessidade? Ou canalizas tudo para ti? Aleluia. Querido, se você querer ser rico na tua família, não enriqueça sozinho, não vais conseguir. Eles vão te puxar sempre para baixo. Procura subir com os teus. Faça o possível. Aleluia. Então nós precisamos aprender a ter sempre uma parte para repartir com quem tiver necessidade. E eu vou falar um pouquinho mais abaixo, se calhar, talvez sobre isso. Então, trabalho. Segundo princípio, depois de você ter um trabalho, ter uma fonte de renda, você sabe que o dinheiro vem dessa atividade em que você faz. O dinheiro vem do exercício que você faz. Segundo princípio, para você ter uma vida financeira saudável, você precisa ter um orçamento. Amém? Você precisa ter um orçamento. Um orçamento John Maxwell, ele disse que o orçamento serve para dizer para onde o dinheiro vai, para não se perguntar para onde o dinheiro foi. Aleluia. Então o orçamento é praticamente um plano financeiro que te permite organizar as tuas finanças. O que acontece com os crentes, os irmãos e as pessoas no geral? Não têm educação financeira. Não sabe o quanto ganha, não sabe o quanto gasta, não sabe aonde gasta. Para ele é importante tu a trabalhar, tu a entrar dinheiro, tu a gastar e a vida continua. Aleluia. Amém? Então nós precisamos ter um orçamento. E o orçamento, ele tem praticamente 3 variáveis: receitas, despesas e poupança ou investimento. 3 variáveis principais que deve ter no teu orçamento. Receitas, a entrada do dinheiro, quanto é que entra, de onde vem esse dinheiro, ok? Despesas, para onde vai o meu dinheiro? Eu gasto em quê? Gasto em comida, em renda, água, bebida. Gasto em quê o meu dinheiro? Para onde vai o teu dinheiro? E terceiro, poupança ou investimento. Nós temos que ter sempre uma parte para reservar, para acudir situações adversas. Aleluia. E sobre isso o Senhor Jesus Cristo falou. Lucas capítulo 14. Eu gosto muito desse texto. Lucas 14, versículo 28 diz o seguinte: pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que acabar? Não se assenta primeiro. Olha que Jesus está a ensinar. Para fazer um orçamento, você tem que sentar. Primeiro, senta. Antes de construir, antes de fazer, antes de ir, senta primeiro. Senta, pega numa máquina, pega numa lapiseira, pega numa folha e começa a calcular. É sobre números.
para evitar, eu acho que, eu penso que não. Calcula. Aleluia. Se você quer construir, se você quer edificar, se você tem um projeto, se você quer fazer qualquer coisa, você precisa primeiro sentar. E vai batendo cabeça. Ganho 100 mil kwanzas, mas gasto 150 mil. Saldo negativo implica dizer que eu tenho dívidas. Porque eu não posso gastar mais do que eu tenho. Aleluia. Se eu gasto mais do que eu tenho, implica dizer que eu tenho dívidas. Aleluia. É o que a irmã Linda fez menção no domingo passado. A corrida dos ratos. Roberto Kiyosaki, no seu livro Pai Rico, Pai Pobre, faz menção disso. Pessoas que estão sempre a trabalhar, pagar dívidas, estão no mesmo círculo, eles nunca conseguem sair daí, porque ele não tem uma organização financeira, não tem objetivos, e se tem objetivos, seus objetivos não são claros, seus objetivos são irreais, não está em conformidade o seu orçamento, a sua realidade financeira, nunca cumpre. Aleluia, porque a pessoa não se assenta para calcular. Aleluia. Aqui você não precisa ter grandes conhecimentos de matemática. Aqui é só soma e subtração. E a máquina te ajuda a fazer isso. Aleluia. Nós precisamos aprender a isso. E o orçamento, meus queridos, você pode fazer num papel, você pode fazer num caderno. Se você tem conhecimentos de Excel, podes fazer no Excel. Se você tem um telefone, podes fazer no teu telefone, para você acompanhar os teus gastos. Aleluia. Quando você começar a acompanhar os teus gastos, você vai entender aonde tem ido a maior parte do teu dinheiro. E às vezes compras em coisas que não têm nada a ver. Gastas em coisas que não têm nada a ver. Não, só são 100 kwanzas. O somatório de 100 kwanzas dá 1 milhão, 2 milhões, 3, 4. Porque você vê, é uma coisa pequena, mas feita repetidas vezes, dá resultados avultados. Amém? Então não é só 100 kwanzas. Ontem eu estava lá na Praça do Catinton. Estava andando com um saco pequeno, umas compras rápidas. Um jovem me disse: Cota, deixa eu levar o saco. Eu disse: não, são compras rápidas. Disse: não, Cota, é só 500 kwanzas. Eu disse: só 500 kwanzas? 500 kwanzas é só. 500 kwanzas é muito, jovem. 500 kwanzas é só quando você lhe separa. Mas quando você lhe gastar todos os dias, no ano, vai lá, põe o somatório, quanto é que vai dar. Aleluia. Então nós precisamos ter consciência financeira. Isso não é pecado. Jesus fez menção, está nos ensinar a calcular. O contexto dessa passagem, Jesus está a falar do preço do discipulado, mas ele faz recurso a uma linguagem financeira. Aleluia. Então, o orçamento tem consigo algumas finalidades, como por exemplo, saber para onde vai o teu dinheiro, que é o controle, planeamento, prever os teus gastos futuros, equilíbrio, evitar dívidas, viver dentro das tuas possibilidades e propósito. Você sabia que tem pessoas que estão a viver acima das suas possibilidades? Tem pessoas que estão a viver muito acima do seu nível de rendimento. E o que é que acontece? Depois começam a lutar com Deus relativamente ao dízimo. 10% que era leve, depois fica pesado. Esse 10% também parece que é muito. É mesmo só porque você não está organizado financeiramente. Talvez o teu rendimento deve ser muito baixo. Também pode ser, e nós podemos falar sobre isso. Mas maior parte das vezes, os problemas que nós temos
como pessoas não são financeiros, são problemas de hábitos e comportamentos. Aleluia. A forma como você gasta, a forma como você gera o dinheiro, são hábitos, são comportamentos que nós adotamos ao longo da vida. Amém? Então nós precisamos olhar para isso. Controle, saber para onde vai o meu dinheiro. Estou a gastar em quê? Isaías diz: por que gastas naquilo que não vos pode satisfazer? Uma aplicação financeira, gastar em coisas fúteis. Aleluia. No teu orçamento, você precisa ter 2 tipos de despesas: despesas fixas e despesas variáveis. As tuas despesas fixas são aquelas que você gasta todos os meses, está vendo? Tem energia, tem renda, tem comida, tem água. Isso é fixo. E o que é despesa variável são coisas recorrentes. Podes fazer num mês, daqui a 3 meses. Então nós precisamos olhar para essas variáveis. E é bastante importante. Aleluia. Queridos, no teu orçamento, o orçamento do cristão, o orçamento do cristão, no meu ponto de vista, a primeira rúbrica do orçamento do cristão são os 10%. Esse é um princípio. É um princípio. 10% é um princípio. Na lei, no Antigo Testamento, doutrina, é um princípio, meu irmão. É um princípio. É um princípio que nos ensina a vivermos abaixo das nossas possibilidades, ok? Deus está te ensinar a viver abaixo daquilo que você ganha. Você tem que repartir uma parte, tem que doar, tem que gratificar ao Senhor, ser grato. Dízimo, despesas essenciais, aquilo que não pode faltar. Sem comida não posso viver. Aleluia. Transporte, água, tem que ter isso. Doação, oferta. A tua oferta tem que estar dentro do teu orçamento. Aleluia. Para que não aconteça que venhas na igreja, já não tens o que ofertar. Acho que é o presbítero, não é? É o presbítero. Temos presbítero aqui. Aleluia. Quer dizer, aleluia. Então, o outro princípio, meus queridos, é o princípio da poupança. Ok? Temos o orçamento, você organizar o teu dinheiro. E temos o outro princípio, que é o princípio da poupança. Alguém disse uma vez uma coisa, ele disse o seguinte: em vez, vocês estão a falar muito de poupança, em vez de falarem de poupança, vocês têm que falar como ampliar as vossas fontes de renda. É verdade. Mas para você ampliar as tuas fontes de renda, primeiro tens que poupar. Aleluia. Vocês sabiam que a poupança é uma das variáveis fundamentais para a intermediação financeira? A poupança é uma variável fundamental. É uma grande variável para os mercados financeiros. Sabem qual é o trabalho dos bancos? Basicamente, rapidamente falar, os bancos captam dinheiro, poupanças de quem tem muito, eles captam e eles dão a quem quer um dinheiro, quer investimento. É basicamente isso. Recebem dinheiro, a quem tem muito, tem a mais, vai guardar. Ele pega naquele dinheiro, vai lhe pagar uma percentagemzinha. Vem aqui no Wilson, que quer abrir a escola teológica, toma e aumenta o juro. E a diferença do juro que ele paga, o juro que ele recebe, é o ganho do banco. Só isso. Então, você vê que a poupança é um elemento bastante fundamental e nós temos que aprender a retirar uma parte do nosso rendimento para pouparmos. Mas, irmão,